Eu digo, meu Deus, eu não acredito. Mas eu creio que aqueles 25 minutos foram suficientes para Deus falar ao coração de alguém. E nessa noite, mais uma vez, eu quero agradecer ao pastor Iramilson pela confiança, porque sabemos que nos dias que nós estamos vivendo, nem todos têm condição de subir no altar do Senhor e levar a mensagem do Senhor. Portanto, eu agradeço ao pastor Iramilson nessa noite pela confiança. E sim, como o pastor Gildo começou dizendo, campanha de libertação não é brincadeira. Não é fácil. Só o pastor Iramilson sabe quantas retaliações ele tem passado. Quantos levantes. Porque eu quero lhe dizer uma coisa nessa noite. Tirar pessoas da mão de Satanás não é tarefa para qualquer um, não. Somente pessoas escolhidas e específicas para essa obra têm esta ousadia e esta atitude. Segunda coisa que eu quero lhe dizer nessa noite. O tema dessa campanha é forte. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porém começa dizendo se. Mas eu sou crente, mas eu prego, mas eu louvo. Mas se o Filho não te libertar, tu não é livre. Ô irmã, que conversa é essa? Porque só quem liberta o homem é a palavra. No próprio capítulo, no versículo 32 desse mesmo versículo, vai nos dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Aí Jesus declara: eu sou o caminho e a... Pronto. Só quem pode te libertar verdadeiramente é Jesus. Não pense você que é vergonhoso você chegar diante do Pai e dizer: Pai, me liberta porque eu necessito. Não é vergonhoso. O que é vergonhoso é você passar 20, 30 anos vivendo um evangelho fingido, porque você sabe que você ainda faz práticas, que você ainda faz coisas que não é do agrado de Deus. Mas quando você chega diante dele com sinceridade e diz a ele: meu Pai, eu sou fraco, sou dependente, preciso do Senhor. Então verdadeiramente Cristo te liberta. Tema forte, igreja. E eu já lhe convido a apertar o seu cinto, porque talvez nessa noite você esperou ouvir uma palavra que alegrasse o seu coração. Mas nessa noite eu vou fazer tudo quanto meu Pai mandou. Quando o pastor Iramilson me convidou para pregar, confesso para os irmãos que eu fiquei preocupada. Mas logo uma palavra soltou meu coração. E eu não sou doida de contender com Deus. Eu peço, amada igreja, que abra suas Bíblias. Livro de Marcos. E Deus confirmou assim que eu cheguei, glória a Deus, através do irmão. Livro de Marcos, capítulo 5. Eu vou ler apenas o 19 para ganharmos tempo. Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 19. Mas tenha em mente, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 19 nos diz assim: Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Vamos todos juntos ler mais uma vez? Vai para a tua casa, vai para os teus, e anuncia-lhes. Sente glorificando o nome do Senhor. Amados, estamos diante de um texto que eu acredito que todos aqui já tiveram contato.
Eu não sei o que os pregadores antecessores a mim pregou neste lugar, mas eu tenho certeza que o que Deus colocou no meu coração é o que você está precisando ouvir nesta noite. Muitas vezes nós queremos ouvir dizer assim: meu filho, eu te amo, mas ele já disse nessa noite. Às vezes nós esperamos dizer assim: meu filho, eu estou entrando com a providência, mas ele também já disse nessa noite. Mas muitas vezes o que nós precisamos é entrar no concerto com Deus. É campanha de libertação. E deixa eu lhe dizer uma coisa: o filho só te liberta se você quiser. Jesus, ele é educado, ele não invade o coração de ninguém. Ele só te liberta se você quiser. Se você não quiser, o pastor vai fazer campanha de 7, 21, 30 dias e nada vai acontecer na sua vida. Mas se nesta noite você com a sua boca declarar e dizer que quer, verdadeiramente sair daqui liberto. Nós estamos diante de um texto conhecidíssimo. Mas o interessante é que esse texto ele não começa no seu capítulo de número 5. Ele começa no capítulo de número 4. Por que começa no capítulo de número 4? Porque as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que convivem com a gente, elas acham que nos conhecem. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa nessa noite: só conhece a tua vida aquele que te criou. É muito fácil as pessoas julgarem o meu presente, mas elas não sabem o que aconteceu no meu passado. Elas não sabem de onde Deus me tirou. As pessoas não sabem o que Deus fez para você estar aqui nesta noite. E quer saber de uma coisa? Sabe o que é que tem aprisionado o crente? Sabe o que é que tem escravizado o crente? Sabe o que é que tem deixado o crente vulnerável nas mãos do inimigo? Sentimentos. Hoje nós vamos falar de sentimentos. Como está o seu coração por falar nisso? Seu coração está bem com Deus? Se segure e vamos lá. No capítulo de número 4, Jesus ele está pregando para uma multidão de pessoas. Jesus ele está pregoando uma palavra que nós conhecemos como parábola do semeador. Jesus ele está dizendo para o seu povo que há 4 tipos de solos em que a semente cai e que às vezes não dá fruto. Esse solo é o meu e o teu coração. Às vezes nós estamos no culto como esse, recebemos a palavra, nos alegramos, mas quando saímos daqui, esquecemos tudo que ouvimos. Às vezes nós estamos num culto como esse, recebemos a palavra, nos alegramos, mas quando começam os conflitos, as aflições, as perseguições, as perturbações, nós esquecemos daquilo que ouvimos. Às vezes nós recebemos a palavra, nos alegramos, queremos até seguir a Jesus verdadeiramente, mas os espinhos da vida nos sufocam. Mas quando nós estamos cansados, já corremos todos os lugares, batemos em todas as portas, mas quando você resolve dizer assim: não aguento mais, agora é eu e Jesus, aí a palavra entra e dá frutos com perfeição. Depois Jesus vem dizendo, pregando para uma multidão de pessoas. Jesus vai falar da candeia. A candeia é aquilo que dá luz. Sabe o que Jesus está dizendo com isso? Não há nada que seja feito em oculto que não haja de ser revelado. Ele diz que ele é a luz do mundo. E uma vez que você escolheu estar debaixo da luz, logo tudo vai ficar clarinho aos seus olhos. Onde você estiver,
o que você fizer, vai estar tudo diante dos olhos dele. Depois Jesus vem falando de um semeador que semeou uma semente e que foi para sua casa e dormiu. E quando foi no outro dia, essa árvore estava grande, frondosa. Sabe o que Deus está te dizendo nessa noite? Não se preocupe com a semente que você tem lançado. Se preocupe apenas em lançar, porque o crescimento, já disse Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Espírito Santo. Então não se preocupe, plante a semente, deixe que o crescimento, alguém maior do que você, vai fazer. Depois ele vem dizendo que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, igreja, aí aqui pega a gente nesses últimos dias, tem sido tantas lutas, tem sido tanta peleja, que muitas vezes a gente se encontra de joelho e até duvidando da nossa própria fé. E é nessas horas que a gente compreende, a minha fé às vezes é menor ainda do que o grão de mostarda. Mas nessa noite, Jesus ele vai te dar fé, porque já começou dizendo assim, que você tem que ter fé. Eu te garanto que você não vai sair daqui da mesma maneira que entrou. Depois nós vamos chegar num lugar em que também é todo conhecido pela igreja. Jesus ele nunca foi pego de surpresa. Jesus, ele era o próprio Deus, mas não usou da sua divindade para estar se aparecendo. Jesus nunca disse, eu sou Deus, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não. Jesus, ele se vestiu de homem. Jesus quis sentir os sentimentos humanos. Jesus sentiu a dor que você sente. Jesus chorou como você chorou. Jesus, ele tinha aflições. Jesus era 100% Deus, mas era 100% homem. Quando Jesus termina todas essas pregações, Jesus chama os seus discípulos e disse, passemos para o outro. Gosto de pregar para a igreja que participa, glória a Deus. Passemos para o outro lado. Quando Jesus disse passemos, ele não disse eu vou passar, ele disse passemos. Então ele não estava sozinho, ele estava com seus. Já vai uma revelação de Deus para a tua vida. Está na hora de você selecionar com quem você anda. Crente anda com crente e ímpio anda com ímpio. Não existe associação entre crente e ímpio. Não podemos servir a dois senhores, porque há de agradar a um e aborrecer o outro. Em todo o tempo que nós olhamos Jesus, ele só andava com seus discípulos. Crente, ande com quem comunga a sua fé. Passemos para o outro lado. Jesus entra no barco com seus discípulos. Sendo homem, Jesus ele estava com o seu físico cansado. Jesus pega uma almofada, vai para a popa do barco e lá se deita. E a Bíblia vai nos dizer que ali Jesus dormiu. Aquele tempo, igreja, não era tempo de se levantar a tempestade no mar da Galileia. O mar da Galileia é apenas um rio extenso de água doce. Há tempo sim que se levanta a tempestade, mas aquele tempo não era o tempo de tempestade. E Jesus está dormindo. E de repente, quando chega no meio uma grande tempestade, se levantou. Segundo a revelação de Deus para a tua vida nessa noite, se segure, porque as coisas acontecem é no meio. A decepção no meio, a tristeza no meio, a mentira no meio. Mas deixa eu também lhe dizer uma coisa:
Jesus está no barco. Jesus está no barco. Se levanta uma grande tempestade. E aqueles homens começam a ficar apavorados. A Bíblia diz que as ondas eram muito fortes. Mas quem te disse, crente, que você não ia enfrentar tempestades? Quem foi que te disse isso? Quem foi que te disse, venha para o Evangelho, que você só vai viver em mar de rosas? Se alguém lhe disse isso, mentiu. Mestre, não te importas que nós estamos perecendo? Duas coisas vamos observar nesse texto. Primeiro, eles tentaram da maneira humana resolver o problema. O barco quase estava indo a pique. O barco estava quase naufragando. E eles tirando água com balde. E eles usando remo. Terceira revelação de Deus para a tua vida nessa noite. Não pense você que nessa tempestade é com as tuas armas. Porque não é. Porque Jesus está no barco. Não é com as tuas armas, não é com teu balde, não é com teu remo, é com Jesus. Porque tem crente que é assim. Depois que roda todas as freguesias, lembrei, Jesus está no barco. Só lembra de Jesus no último caso. Mas assim mesmo ele está no seu barco. Mesmo você lembrando dele por último, ele está no barco. E aí Jesus levanta e diz ao vento, cala-te. E diz ao mar, quieta-te. Sabe o que Deus está te dizendo nessa noite? Ele já está de pé. E já está fazendo um reboliço. E já está mandando o vento se calar. E já está mandando o mar se aquietar. Já está de pé no teu barco. Já despertou. Por quê? Porque você conseguiu chamar a atenção dele. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: porque estão temendo, homens de pequena fé. Eram os discípulos. Sabia quem era o mestre, andava com o mestre, mas ainda não cria no mestre. Ter medo, igreja, é um sentimento comum, natural. Nós podemos ter medo. Quando Jesus repreende os seus discípulos, não é porque eles tiveram medo, não. Ter medo é comum. Ele repreendeu os discípulos porque era como se ele estivesse dizendo: anda com Deus, sabe quem é Deus, mas ainda duvida do poder de Deus. Porque estão tão tímidos, homens de pequena fé. Mas vamos dar continuidade porque o tempo não nos espera. Pronto. Passaram para o outro lado e chegaram do outro lado. Mais uma revelação de Deus para a tua vida. Ele vai fazer você atravessar essa tempestade. E você vai sim chegar do outro lado. E deixa eu me atrever. E não vai chegar de mão pura, não. Vai chegar com a vitória na mão. Chegaram do outro lado. A Bíblia não diz se os discípulos desceram ou não, mas o texto vai nos dizer: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo do barco, é engraçado que às vezes Jesus ele sobe no barco para pregar. Mas às vezes Jesus desce do barco para libertar. A Bíblia diz que descendo do barco, logo saiu ao seu encontro um homem que vivia em sepulcros.
Todos nós conhecemos a história do gadareno. Mas nessa noite, com a ousadia do Espírito Santo, eu vou lhe dizer por que esse homem, ele chegou nesse estágio. Gadara, irmãos, é um conjunto de confederações de 10 cidades, é chamada Decápolis. Gadara era uma cidade fortificada, ficava no alto, ficava no monte. Mas todas as vezes que havia divergências políticas e todas as vezes que Gadara caía nas mãos de pessoas opositoras, o povo sofria. Era um sofrimento tão grande, a ponto de destruir comércios, a ponto de destruir cidades. A Bíblia não diz isso, mas é um pensamento nosso. Talvez aquele homem vivenciasse toda a miséria do seu povo. Toda vez que as pessoas reconstruíam, viam alguém de um governo e destruía tudo. E o coração daquele homem vai se enchendo de sentimentos negativos. Ódio, desejo de vingança. Aquele homem não se conformava com aquela situação. Deixa eu lhe falar uma coisa nessa noite. Do nosso coração procede a saída da vida. No seu coração não cabe sentimentos negativos. A Bíblia nos fala que havia um homem chamado Aitofel. Aitofel, ele era amigo do rei Davi. Mas um dia, quando o rei Davi, da sua janela, olhou aquela mulher bonita, desejou aquela mulher. E a Bíblia diz que Davi, ele pecou, ele se deitou com aquela mulher. E a Bíblia diz que, achando que isso ainda era pouco, Davi pega o esposo daquela mulher, bota à frente da batalha e o homem morre. Aitofel, quem era avô desta mulher? Aitofel, ele não suportou ver Davi fazer isso. Aitofel não teve atitude de sentar e conversar, não. Aitofel começou a tramar pelas costas de Davi. Mas embora Davi tivesse pecado, era o homem segundo o coração de Deus. Aitofel, vendo que não prevalecia contra Davi, Aitofel se matou. Sabe o que é isso, igreja? Às vezes nós tomamos um copo de vingança, achando que vamos matar o outro, mas quem morre com a vingança dentro de você é você mesmo. Ressentimento está derrotando o crente. Sentimento de ódio está derrotando o crente. E aqui está uma história, é um cenário perfeito para Satanás entrar e fazer festa. Aquele homem estava no sepulcro, aquele homem não tinha vida familiar, aquele homem não tinha convívio com ninguém. Aquele homem andava de dia e de noite pelas campinas. Aquele homem, ele não tinha paz. Aquele homem andava se cortando com pedras. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Talvez você tenha dito assim: ah, Senhor, Tu não sabes quantas pedras tem me lançado esses. Ah, Senhor, Tu não sabes. E eu estou pegando essas pedras e estou me cortando. Mas deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Existe uma rocha. Essa rocha, ela se chama Jesus. Dessa rocha não se tira lascas. Com esta rocha você não bate de frente. Com esta rocha você fica firme para a salvação. Jesus simplesmente desce do barco e logo sai-lhe ao encontro este homem, que eu acabei de lhe contar a história. Era alguém normal, mas por questões do mundo estava transtornado. A Bíblia diz que ele saía de um sepulcro. Aí no próprio livro de João nos diz assim, que alguém, as irmãs de Lázaro, mandou dizer a Jesus que aquele a quem ele amava estava morto. Quando Jesus chega até o território, Jesus diz assim: onde o colocaram?
Aí as pessoas dizem, não, Jesus, não vai lá não, já cheira mal, está entrando já em estágio de decomposição. E Jesus disse, não, me leve lá. Os sepulcros daquele tempo, irmãos, não era como os cemitérios de hoje, que são organizados, tem gaveta, tem, como é que se chama? Carneiras, não. Eram cavernas que as pessoas deixavam lá, os corpos, colocavam uma pedra e pronto, e acabou a história. Para quem estava do lado de fora, a história de Lázaro acabou ali, sim ou não? Mas tem um porém, Jesus chegou. A história de Lázaro para os humanos acabou ali, sim ou não? Mas Jesus chegou. Jesus disse, remove a pedra. Jesus, que loucura é essa? Lázaro, vem para fora. O que isso tem a ver, irmã? Lázaro estava morto, sim ou não? Estava até envolto a ataduras, sim ou não? Porém o endemoniado estava morto ou vivo? Quando Jesus chega em Gadara, o endemoniado está morto ou vivo? Vivo. Porém morto espiritualmente. Quando Jesus chega naquele lugar, ele usa a palavra para trazer Lázaro para fora. Mas quando Jesus pisa o pé em Gadara, quem sai ao encontro de Jesus é o homem. Preste atenção nisso aqui, igreja. Com Lázaro, Jesus usou palavra. Mas com Gadareno, só a presença. Sem dizer palavra. Os demônios vieram prostrar-se aos pés de Deus. Não precisou Jesus abrir a boca. Ao saber, Jesus não, ninguém mandou mensagem de WhatsApp. Olha, Jesus está aqui. Olha, Jesus desceu do barco, não. Onde ele estava no sepulcro, os demônios sentiram a presença e vieram se ajoelhar diante dele. Às vezes chega até a ser vergonhoso para a gente que é crente. Às vezes a gente chega na igreja, não quer nem dar um glória a Deus. Às vezes a gente chega na igreja, senta, o culto pegando fogo, entra a cruz, sai mais cru do que o que entrou. Mas a Bíblia diz que eles vieram e o adoraram. Adoraram o mestre diante dele. Sem precisar Jesus abrir. Segura isso aqui, igreja. Sabe o que Jesus está te dizendo nessa noite? Sobre essa situação. Ele não vai abrir a boca. Sobre essa situação, quem vai cair por terra são os demônios. Mas leve isso para sua casa. Quem vai cair por terra são os demônios. Por quê, irmã? Porque Jesus chegou. Jesus chegou. Quando Jesus chega, o negócio é diferente. Aí se prostraram diante dele. O que é que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos atormentar? Porque Jesus dizia: sai dele, espírito imundo. Até os demônios reconhecem que ele é o Deus vivo. E por que você não reconhece a soberania dele na sua vida? Jesus pergunta: qual é o teu nome? E ele diz: Legião, porque somos muitos. Lembra o que eu te falei do coração nessa noite? Terreno fértil, igreja, para Satanás trabalhar. Quando você está magoado,
Quando você está ferido, quando o seu coração está temeroso, Ele sabe. Então Ele começa a trabalhar coisas na sua mente. Ele começa a dizer que você não vai conseguir. Ele começa a dizer, pare aí porque não vai dar. Ele começa a dizer, não te ama mais. Ele começa a dizer, não é o teu ministério. Ele começa a dizer, não pregue porque esta palavra não é de Deus. Ele começa a dizer, não vá a tal lugar porque ali não é o teu lugar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa nessa noite. Essas vozes que está soprando o contrário no teu ouvido, nesta noite, Jesus diz, cala-te. Quem era o endemoniado? Aquele que nem grilhões, nem correntes, nada podia segurar aquele homem. Aquele homem, igreja, era tratado como um animal. Sabe o que Deus te diz com isso nessa noite? Muitas vezes você está na igreja, muitas vezes você até confessa uma fé, mas muitas vezes você diz assim, eu fui criado assim e eu vou continuar assim. Meu pai e minha mãe me ensinou assim e eu vou viver assim. Mas com Jesus é assim. Se você levantou a mão, se você confessou publicamente, a partir desse dia tu és meu, e tu faz o que eu mando, e é do meu jeito. Não é mais como você quer, mas é como Ele quer. Nada podia segurar aquele homem, mas o que tem o poder de acalmar a tempestade estava ali. Ele estava ali. Aí Jesus olha para aquele homem com um olhar de bondade, de misericórdia. Aí os demônios que usou a boca dele diz assim: ah, Jesus, não nos tire daqui, mande que nós entremos naqueles porcos. Porque Gadara, igreja, era uma cidade que criava porcos. Gadara é uma cidade esquecida. Nenhum judeu ia a Gadara. Aliás, Gadara nem era visitada. As pessoas ali eram gentis. Elas viviam da forma que elas queriam. Elas adoravam a um Deus do vinho. Ela adorava ao Deus da promiscuidade. Ela adorava aos deuses da prostituição. Por isso que aquele homem ele andava nu para cima e para baixo. Aquele homem ele não tinha mais pudor. Aquele homem agora só era servo de Satanás. Aquele homem agora vivia com Satanás montado em suas costas e só fazia aquilo que Satanás mandava. Eles adoravam o Deus Dionísio. Igreja, essa noite é uma noite de libertação. Essa noite é uma noite diferente, eu creio assim. E nessa noite, sabe o que Deus está te falando? Crente, pare de idolatrar deuses que não é do meu agrado. Oi, irmã, mas que eu sou crente e eu só adoro Jesus, será? Ah, mas você não... Às vezes você tem idolatria por uma mãe. Às vezes você tem idolatria por um pai. Às vezes você tem idolatria por um time de futebol. Às vezes você tem idolatria por uma banda mundana. Mas nessa noite, pare de adorar ao Deus Dionísio e passe a adorar ao Deus que tudo pode. Se tiver doendo, é com o papai, viu? Eu, porém, não entro em nada. Pare de adorar ao Deus Dionísio. Quer ser liberto? Comece hoje a derrubar altares que não adoram a Deus. Assim era Gadara. Uma cidade de gentios, cada um vivia a sua maneira. Mas vocês já ouviram falar em demônios territoriais? Sabe o que é demônios territoriais? São aqueles demônios que ele acha um lugar para ele ficar seguro. Ah, mas eu sou crente. Mas às vezes você faz coisa que adora demônios e nem sabe. Aí o demônio vira e mexe, está atormentando a sua vida. Vira e mexe, você diz: ô pastor, me perdoe, pequei de novo.
Vira e mexe, você está dizendo assim: ah, Senhor, de novo eu fiz isso, por quê? Demônios territoriais. Ele achou possessão na sua vida, e ali ele quer ficar. Mas se o Filho vos libertar, hoje tu sai daqui livre. Hoje tu sai daqui livre. Porque Jesus está no lugar. Ah, Jesus, desde que nós entremos nesses porcos, e Jesus assim lhe permitiu. Aí você pergunta assim: oxe, mas por que, irmã, entrar nos porcos? Você é a coroa da criação de Deus. Eu acho que você não entendeu, eu vou repetir de novo. Nós, seres humanos, somos a coroa da criação de Deus. Então, quando Satanás olha para você, não é evangelista não, ele diz: olha, ali a imagem e semelhança de Deus. Aí ele não fica satisfeito, irmão, sabe? Ele não fica satisfeito. Aí ele diz assim, quando ele diz assim: mande que nós entremos naqueles porcos, porque os porcos eram animais imundos, impuros. Aí ele diz assim: já que eu não posso ser como eles, eles vão ser iguais a mim. Dá para entender esse mistério, igreja? Já que eu não posso ser como ele, eu quero que os seres humanos sejam a minha imagem, como porcos. Aí Jesus permite. Sabe por que Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem nos porcos? Para mostrar a toda a cidade de Gadara: é isso aqui que Satanás quer que você viva, como porcos na terra. É assim que ele quer que vocês vivam, assim, como porcos na terra. Aí a Bíblia diz que aqueles porcos, eles se precipitaram, todos, eram quase 2.000 porcos, e morreram todos no mar. Sabe o que aprendemos com isso nessa noite, igreja? Além dele te trazer a imagem e semelhança dele, ele quer que você viva afogado nos mares do mundo. Ele quer te sufocar todos os dias. Ele quer que você perca aquilo que Deus colocou dentro de você, o fôlego de vida. Aqueles que tomavam conta dos porcos, ao invés de dizer assim: nossa, aconteceu um milagre, o homem que estava nu agora está sentado ao lado de Jesus, vestido em perfeito juízo. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquele homem foi liberto verdadeiramente, estava sentado em sã consciência ao lado de Jesus. Roupas, juízo perfeito. Aí os caras chegam na cidade e dizem assim: eita, vocês não sabem o que aconteceu. Os porcos morreram todos afogados. Chegou um homem aí que eu nem sei quem é, claro, não comunga a sua fé, não sabe o Deus que vocês servem. É simples assim. Porque tem gente que não entende o trabalhar de Deus na tua vida, ainda diz que tu é louco. Um homem que chegou aí, eu não sei nem como é o nome, mandou que os porcos se precipitassem todos e morreu. Revelação de Deus para a tua vida. Existem pessoas que andam contigo, que estão mais preocupados com os porcos do que com a tua vida. Não, fulano é meu amigo. Tu conhece a capa de fulano, mas tu conhece o coração de fulano? Não, fulano come onde eu como, pisa onde eu piso, mas está mais preocupado com os amigos porcos do que com você que serve a Deus. Aqueles homens ficaram furiosos. Eu, ao invés daquela cidade toda dizer assim: não, nós aceitamos Jesus, nós queremos, aqueles homens disseram: sai da nossa terra. Porque tem pessoas que é assim.
não gosta que tu seja crente, não gosta de andar contigo porque tu é crente, quer que você ande com porcos, mas quando você apresenta Jesus a ele, ele manda Jesus sair da casa deles. Mas não tem problema não, porque há uns da salvação e outros para a perdição. E oxalá que não seja a nossa família, porque a nossa família servirá ao Senhor. Bora, Jesus, sai do nosso território. Em momento nenhum você vai ver Jesus discutir, porque tem crente que ama discutir questões loucas, mas crente, aquilo que não cabe a você, fique na sua, porque quem faz é Jesus. Não fique discutindo questões loucas, jogue para cima, porque é do alto que vem a resposta. Jesus não lhe disse palavra, detalhe, o que ele queria, ele conseguiu. Porque anteriormente nós vimos que ele estava pregando para uma multidão, sim ou não? Sim ou não? Para uma multidão, não foi? Mas agora ele pregou só para um. Somente um. Mas o que esse um fez? Jesus, deixa eu ir contigo. E ele disse, vem. Ele disse, vem. Quando ele ficou em São Juízo, ele disse, Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus disse, vem. Foi? Jesus disse, não, fique aí e anuncie aos seus e aos de toda esta cidade quão grandes coisas Jesus tem feito em sua vida e como teve misericórdia de ti. Tu acha o quê? Que tu está aqui porque tu é bonitinho? Tu acha o quê? Que tu está aqui porque tu é super homem, super mulher? Não, tu está aqui porque Jesus teve misericórdia de ti. Concluindo, que o relógio é atribulado. Concluindo, já vou terminar, não vou lhe cansar mais. Aquele homem, volta para sua casa e anuncia tudo o que Jesus fez. O primeiro missionário da história sai por toda Decápolis, um conjunto de 10 cidades, e diz aqui: eis aquele a quem estava no sepulcro, eis aqui aquele que estava morto, eis aqui aquele que não tinha vida, e agora eu lhes anuncio o Jesus que cura, que salva e que liberta. Fechando, depois desta campanha, a tua vida vai servir. Depois desta campanha, igreja, a tua vida. Mas irmã, mas na minha casa só eu. Não tem problema. Mas não tem problema, porque depois desta campanha, a tua vida vai servir de testemunho para a tua família, para a tua rua, para o teu bairro e para o teu país. Entregue sua vida verdadeiramente a Ele nesta noite e deixe Ele cuidar de você. Essa foi a palavra que Deus colocou em meu coração. E eu sou grata a Ele, em nome de Jesus.